Eu acho que tem uma diferença grande aí entre Flamengo e São Paulo, além da questão do orçamento, das frentes, né? Porque o Flamengo, afinal, tem duas frentes, o São Paulo só tem uma frente, só tem a Libertadores. Os dois estão pendurados, sim, pelo jogo da Libertadores, pela a temporada dependendo muito disso, mas o Flamengo ainda tem a Copa, insisto, o Flamengo ainda tem a Copa do Brasil. A Copa do Brasil para o Flamengo seria uma via importante se a Libertadores não vier, se acabar o sonho na quinta-feira. O São Paulo já não tem mais Copa do Brasil. E a outra grande diferença, Tironi, são os times reservas de Flamengo e São Paulo, que foram utilizados nessa rodada e são utilizados de vez em quando. A diferença entre o time titular do Flamengo e o time reserva é muito grande, é óbvia. Né? Os titulares do Flamengo, os principais, são de uma outra categoria. Os do São Paulo não são. Essa é a grande situação. Então, para o São Paulo, basicamente é o seguinte: se o time reserva ou titular é bem escalado, ele rende. Se ele é mal escalado, ele é presa fácil. Ontem, parecia, ou tinham mais titulares, tinham dois pelo menos, né, do que no jogo com o Cruzeiro. Agora, escalado nesse sistema, o Juca falou, acho que foi o Juca, né, do Alan Patrick. O Alan Patrick é ótimo. Quando joga livre, então é melhor ainda, né? E o São Paulo ontem foi a pior escalação do Zubeldia desde que ele chegou. Ele parecia ter chegado ontem ao clube pelo desconhecimento do time que ele escalou e, sobretudo, do adversário, do momento do adversário, do principal jogador do adversário. Os minutos iniciais que o Juca falou são minutos de surpresa em relação ao técnico inimigo. O Roger até entender o que estava acontecendo, passaram 20 minutos. São Paulo fez um gol, chutou uma bola na trave e tal. É verdade, tem aquela blitz maluca. Porém, num time em que não tinha nenhum marcador, e esse era o time do São Paulo ontem, ou você converte todas as suas chances de gol e faz 4-3, 5-4, ou você vai tomar um totó. E foi o que aconteceu, né? Então, eu também achei bem estranho o Zubeldia não ter aproveitado o que de bom teve do jogo de Belo Horizonte contra o Cruzeiro. Aliás, a queda do técnico do Cruzeiro se ensaiou naquele domingo, né? A quebra da invencibilidade no Mineirão, a cornetagem ficou gigantesca. E agora sim, no caso do São Paulo, que é uma frente única, até porque a derrota para o Inter, o Juca também tocou no ponto. O Inter era ou é um concorrente direto do São Paulo pelas vagas na Libertadores. E não vai ter mais São Paulo e Inter depois do jogo de ontem. Até o empate para o São Paulo era bom ontem. Mas acho que ninguém contou essa história para o Zubeldia. Então o São Paulo vai para quarta-feira por tudo ou nada. Contra o melhor time do Brasil, que é melhor em termos coletivos e é muito melhor em termos individuais. Tanto que a gente está discutindo agora, né? Lucas, Caleri, Luciano, né? Hoje esses três jogadores são os principais do São Paulo. Eu acho que não dá para comparar com Luiz Henrique, Igor, Almada. Não dá, né? Acho que não dá. Então, o São Paulo vai para um tudo ou nada num jogo contra o time mais forte do Brasil no momento, que mostrou contra o Fluminense com um time misto, metade dos seus titulares e metade reserva, que também não altera muito o nível técnico do Botafogo, né? Essa mescla mostrou que tem forças para jogar as duas frentes, né? Então, a temporada por um fio de Flamengo e São Paulo, aliás, salve para o Chico, enteado do Trajano, lembro bem esse momento, essa semana, no ano passado, lembra, Trajano? A gente verdade, ali, no aniversário do Chico, vésperas de São Paulo e Flamengo, decisão da Copa do Brasil, todo mundo com aquele sorrisão, e agora o cenário é um pouquinho diferente, né? Quarta-feira, o São Paulo, dessa vez na Libertadores, tem uma missão aí hercúlea. E vai depender muito do treinador, porque em termos individuais, o Botafogo é muito melhor. Muito bem, o Danilo, complete sobre esse tema. Flamengo decepcionando na temporada, São Paulo decepcionando bastante ontem. O Flamengo, o que me chama a atenção do Flamengo, eu acho que o jogo de ontem resumiu bem, são 2 pontos. A dificuldade do Tite em usar os garotos, eu acho que ontem os garotos mostraram que poderiam ter sido utilizados.
Ainda mais quando o Flamengo estava no momento melhor da temporada, eles poderiam ter sido usados aos poucos ali, né? E aí a gente sabe que, claro que não é uma ciência exata, ainda mais usando o moleque de 17, 18, 19 anos, mas eu acho que ontem ficou claro que eles poderiam ter sido mais usados. E a fragilidade defensiva do Flamengo, com o time titular, com o time reserva, com o Davi Luiz, com 3 zagueiros, com 2... Toma muito gol para um time do Tite. O Tite ele tem essa marca de equilíbrio, regularidade e de time que não toma gol. E o Flamengo toma muito gol para ser um time do Tite. Ele precisa pensar nisso. Não sei se é o Matheus, se é o César Sampaio, se é o Kleber Xavier. Seja lá quem estiver responsável por essa parte, está errando. O Flamengo toma muito gol e tem opções de sobra para você melhorar essa defesa do Flamengo. Tem Léo Ortiz, que é um grande jogador, Davi Luiz, que está embaixo, ok, mas que ainda assim é um zagueiro que dá para você confiar de vez em quando. Enfim, o Flamengo toma muito gol e para mim é algo assim estranho quando você vê os altos e baixos. Então o Flamengo faz bons jogos, fez um bom jogo contra o Bahia, depois vai muito mal contra o Corinthians, aí vai muito mal contra o Peñarol. Ontem jogou bem contra o Grêmio, mesmo com o time completamente mexido. Se tivesse ganhado, ninguém reclamaria. Acho também que a expulsão do Carlinhos foi muito rigorosa. É verdade que ele foi juvenil, é verdade que ele também, tecnicamente, pode não fazer tanta diferença, mas para mim aquilo ali é premiar a encenação do Kahneman. Eu acho que não deveria ter sido expulso o Carlinhos. E aí, sobre o São Paulo ele ainda está dentro do que eu imaginava para a temporada, que é brigar pelo G6 e tentar ser campeão em uma das Copas. A questão é que agora, o que a gente comentava do azar de Palmeiras, Flamengo e Botafogo no sorteio, quando eles se enfrentaram ali em Libertadores, Copa do Brasil, o São Paulo agora teve esse azar de ter que encarar o Botafogo, que é o principal time do país hoje, com uma janela de 60 milhões de euros, enfrentou o Atlético Mineiro, que dava para você ter vencido, e o Lucas perdeu aquele gol que perdeu no Morumbi, e na volta o São Paulo não jogou praticamente nada, inclusive o Lucas não jogou nada, e aí acabou eliminado. Mas dentro do que eu imaginava para essa janela do São Paulo, eu estava imaginando isso daí mesmo, um São Paulo brigando pelo G4, G5, G6, e tentando ser campeão das Copas. E para mim faz todo sentido, tanto no caso do Flamengo quanto do São Paulo, especificamente nesta rodada, terem poupado, porque são jogos importantíssimos. Se o Flamengo não tivesse poupado antes, tivesse mantido ali o foco no Brasileirão, mesmo assim eu a entenderia, até pela explicação do Mauro sobre logística e etc., depois de perder de 1-0 do Peñarol, teria mesmo que poupar toda a sua equipe para jogar com força máxima agora na quinta que vem contra o Peñarol, porque tem que passar de fase, o Flamengo tem que chegar nessa semifinal de Libertadores. Aqui, ó, os números para você. Flamengo tem 13 gols sofridos no segundo turno, só tomou menos gols que o Atlético Goianiense, que tomou 16, o Cuiabá, que tomou 16, e o Bragantino, que tomou 14. Defesa é igual a do Criciúma e do Juventude, a defesa do Flamengo nesse segundo turno. É um absurdo, né? Um negócio inacreditável, ainda mais se tratando do Tite. Fala, Trajano, você levantou o dedo? Não, eu só quero... O Danilo falou em azar, falta de azar, né, do São Paulo ter caído, mas na verdade foi azar, não. Teve muita sorte que esse confronto contra o Botafogo, ele escapou de boa. Né? Ele teve, no sorteio deu azar, mas no jogo, no confronto lá no Rio, deu muita sorte, era para sair lascado. Era para sair lascado, exatamente. Ó, o Fabrício Zangelini falou: você tem má vontade contra o Botafogo. O Danilo acabou de elogiar bastante. O Arnaldo falou que é o melhor time do Brasil. Vai ter São Paulo e Botafogo aí na quarta-feira. Nossa enquete, Trajano, imagina como está. Palmeiras está ganhando. Botafogo, o grande vencedor da rodada, 52% para o Botafogo. Olha Corinthians, 16%. Fortaleza, 13%. E Palmeiras, 19%. Lavieri, vou voltar com você. Vitória do Palmeiras, boa vitória, segue no encalço do Botafogo. E aí, na minha avaliação, é que os dois que estão polarizando aí a disputa pelo título. Só os dois. Fortaleza está na briga, mas eu acho que não vai ter força. Boa vitória do Palmeiras. Teve aquele VAR lá, hein, meu? Mas tudo bem, essa é uma outra questão. Que coisa maluca! O Fortaleza, a gente precisa ver qual o Fortaleza que vai entrar no campeonato. É o que ganhou de 4-1 do Bahia ou é o que tomou um apavoro do Corinthians dentro de casa? A gente precisa ver qual vai ser o Fortaleza. Se for o Fortaleza que ganhou do Bahia,
ele continua vivo. A questão é que estava claramente ali em jogos que você olhava e falava, Fortaleza está sentindo. Agora, esse 4-1, realmente, é verdade que o Bahia, às vezes, né, falta um punch, como eu sempre digo, mas uma vitória importante e que a gente tem que agora esperar qual é o próximo jogo. Já terça-feira, né? Vamos ver como o Fortaleza se comporta já amanhã contra o Corinthians, mas se for o time que enfrentou o Bahia, do jeito que enfrentou o Bahia, Fortaleza briga sim pelo Brasileirão, é que está muito inconstante nesse momento. O Palmeiras, a gente tinha grande dúvida, né? Como vai ser o Palmeiras sem o Estevão? E foi exatamente o que eu imaginava. Um time muito mais burocrático, como adiantou o Juca Kfouri, como eu escrevi na minha coluna. Um time mais previsível, mas muito organizado e muito intenso. Eu fiquei realmente impressionado com... É claro, né? O Palmeiras sem as duas Copas agora, no final fez quase que, entre aspas, a obrigação, né? Tá mais inteiro fisicamente. Mas era impressionante como qualquer jogador do Vasco pegava a bola, não tinha 2 segundos para pensar um pouco mais. O que conseguiu pensar foi ali o Coutinho, quando o Palmeiras já estava cansando, e aí, aliás, fez uma jogadaça. Pena que ele ainda não consegue a intensidade para manter esse tipo de jogo o tempo inteiro, porque seria um grande jogador para o Campeonato Brasileiro. Mas aí o Palmeiras, muito organizado e muito intenso, poderia ter vencido por 2, acho que 3 seria um exagero, mas poderia ter vencido por 2 e ter levado o jogo com mais tranquilidade. O Palmeiras até sofreu um pouco depois ali, uma cabeçada do Vegetti, uma belíssima defesa do Everton, mas a verdade é que é isso. O Palmeiras sem o Estevão é mais burocrático, não tem aquele cara que você vê pegando a bola e espera uma jogada diferente, espera um drible que vai quebrar a coluna do zagueiro, mas foi um time extremamente firme. O Veiga jogando pela direita é completamente outra característica, mas cumpriu muito bem. O Maurício sumiu um pouco, não é que jogou mal, mas perto do que estava jogando, acho que até um pouco por conta do lado esquerdo do Palmeiras não ter funcionado tão bem quanto das outras vezes, o Maurício jogou um pouco abaixo, mas o Palmeiras soube aproveitar, segue na cola do Botafogo e torce agora para que o Botafogo passe do São Paulo. Não pela rivalidade, pela piada que os palmeirenses vão poder brincar com os São Paulinos, mas por conta do Botafogo continuar com as duas frentes, porque imagina você, se o Botafogo tiver apenas o Brasileirão, é bem difícil também imaginar o Botafogo perdendo pontos nesse campeonato. O Abel Ferreira ontem, só para fechar aqui, foi curioso. Ele chegou muito, muito perto de admitir que errou, mas ele não conseguiu. Ele falou, no meio de uma pergunta, o seu colega, na última, eu não entendi muito bem a pergunta dele, e aí ele fez uma pergunta e eu respondi, eu fui... E ele ficou pensando, eu falei, ele vai falar, eu fui mal educado, eu fui grosso, eu errei. Aí ele corta o raciocínio e começa outra resposta. Ficou tão próximo de admitir que errou, tão próximo de admitir que está mal educado, mas não conseguiu. Mas o Palmeiras ontem venceu. E sobre o VAR, Tirone, eu ouvi agora você e lembrei. Olha, quem considera aquilo polêmico, assim, não faz sentido. O lance foi uma falta, que não, na minha visão, não era falta, porque a mão do Vanderlei estava colado no bumbum dele, ali, nas costas dele. A bola bate, o juiz demora a marcar, se você olhar, ele demorou, ficou olhando, olhou para o bandeira, olhou, marcou, e aí entra no protocolo do VAR. Por que entra no protocolo do VAR? Porque, teoricamente, aquela infração foi dentro da área. Então, o VAR teria que avisar, meu campeão, se você marcou falta aqui, é dentro da área. Só que o VAR considerou que aquela mão não era uma mão deliberada, não era movimento antinatural e todas aquelas expressões, e avisou, ó, vem dar uma olhada. E aí o Rafael Klein ali olhou e viu que não foi nada e cancelou. Não tinha como, o VAR não pode cancelar a falta. Você não tem como manter uma falta sendo cobrada fora da área, sendo que a infração foi dentro da área. Então o protocolo do VAR foi plenamente respeitado. Aliás, fica aqui o elogio ao Rafael Klein, que teve uma atuação muito boa, não só pelo VAR, mas por conseguir manter o jogo seguir. O Vasco tentou mais de uma vez fazer o jogo parar com faltinhas, o Payet caía em todo o encontrão que tomava, e o Rafael Klein foi muito, muito bem. Então eu que sempre critico aqui, aliás, as arbitragens com razão, porque a arbitragem brasileira é ruim, mas ontem eu gostei muito da atuação do Rafael Klein nesse Palmeiras e Vasco.